Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de batismo, da nossa EBD, e hoje com o tema Poder da Oração. Queria te convidar a pegar a sua folha, pega lápis, pega caneta, pega borracha, tudo aquilo que você fez nesses dias. Pega a tua Bíblia, nós vamos ler os textos, vamos conferir as suas respostas. Se elas não estiverem de acordo, você apaga, escreve de novo. É um tempo de nós estudarmos a palavra de Deus. Você que está se preparando, você que está querendo um conhecimento maior, nessa noite nós vamos estudar um pouquinho sobre o poder da oração. Vamos lá? Primeira pergunta: como fazer para receber ajuda para nossas necessidades de todo dia? Qual que é o texto? Hebreus 4,16. Diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A pergunta é: como fazer para receber ajuda para as nossas necessidades de todo dia? Chegar com confiança no trono da graça mediante a oração. A oração é a porta de acesso até Deus. Que você possa saber que a vida, essa nova vida em Cristo, é uma vida de oração. Então, nós vamos levar tudo diante de Deus para que seja conhecido os nossos pedidos. Amém? Vamos lá então, a 2. Que tipo de necessidade podemos pedir para Deus? Vamos ver? João 14, 12, 13. Em verdade vos digo que aquele que crê em Jesus fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará, porque eu vou para junto ao Pai. O 13. E tudo quanto pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Segundo o texto, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então vamos à pergunta: que tipo de necessidades podemos pedir a Deus? Todas as coisas. O que eu posso pedir, pastor? Posso pedir por frieira? Pode. Posso pedir para arrumar emprego? Pode. Posso pedir para Deus abençoar a minha família? Pode. Posso pedir tanto menor como maior? Pode. Pode pedir o quê? Todas as coisas. Pergunta 3. Qual a dádiva que Deus nos dá que garante o suprimento de todas essas necessidades? Romanos 8, 32. Vamos lá? Aquele que não poupou quem? O seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, qual é a pergunta? Qual a dádiva que Deus nos dá que garante o suprimento de todas as necessidades? Deus entregou seu próprio filho. Se ele não poupou nem seu próprio filho, o que vai faltar para você? O que ele não vai te dar? Ele vai te dar todas as coisas. Para isso, nós precisamos entender mais algumas coisas. Vamos lá? Quarta pergunta. Cite algumas coisas que podemos pedir em oração. Vamos lá. O texto é Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que nós podemos pedir? Primeira coisa aí, o pão nosso de cada dia. Vamos lá? Mateus 9,38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que podemos pedir a Deus aí? A pergunta do Salmo 9, Mateus 9,38. Os ceifeiros. Então, podemos pedir mais trabalhadores para a obra. Agora vamos lá, Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que nós podemos pedir aí a Deus? Efésios 6,18. Pelos santos. Quem são os santos? Os santos são todos aqueles que foram separados por Deus. Então, a partir do momento que a nossa vida entregamos a Jesus, tem o processo da salvação, e entre essas coisas tem a santificação. A santificação, então, faz que todos nós sejamos santos diante de Deus. Os nossos pecados já são perdoados em Cristo Jesus e Deus não lembra mais deles. Então, por todos os santos, por todos nós, por toda a igreja, né, nós somos o corpo de Cristo, por todas as pessoas, essa é a nossa oração. Filipenses 1,9. E também faço essa oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Vamos lá? Resposta: para que o nosso amor aumente. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós começamos um processo na nossa vida. E esse processo é que as coisas de Deus começam a entrar na nossa vida e começamos a trocar, então, as coisas que estavam invertidas mediante a palavra.
Então nós agíamos de um jeito, agora nós vamos agir de um outro jeito. Então se nós revidávamos, se nós não perdoávamos, então agora nós vamos perdoar. Qual é esse motivo, então? Que o amor de Deus aumente em nós. Vamos lá, próxima pergunta. Em nome de quem devemos pedir e por quê? João 14, 12, 13 de novo. Você já leu esse texto, está aí lendo de novo aí para responder essa próxima pergunta. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as coisas que eu faço e as outras também maiores fará, porque eu vou para junto ao Pai. Versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Qual que é a pergunta? Em nome de quem devemos pedir? No nome de Jesus. Por quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. É muito importante isso. Vamos lá? João 14, 6. Respondeu Jesus. O que Jesus respondeu? Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Resposta aí, no nome de Jesus devemos pedir, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Próxima pergunta, 6. Vai acompanhando aí, qualquer coisa, se tiver diferente a resposta, apague e escreva então novamente. É bom você estar com a Bíblia, é bom você ter aberto a Bíblia. Se você tem qualquer dúvida, abra a sua Bíblia no texto que nós colocamos aí, para você conferir se tudo está certo, tá bom? O importante é você entender que através do nome de Jesus nós devemos chegar diante de Deus. De que maneira? Através da... Começa com o e termina com oração. Oração. Vamos lá? Próxima pergunta, então. Qual o propósito de Deus atender nossas orações? João 14, novamente, versículo 12 a 13. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as obras maiores fará, porque eu vou para junto ao Pai. E tudo quanto pedirdes em nome do Pai, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Qual que é a resposta aí? Então, qual o propósito de Deus responder às nossas orações, atender ou responder? É para que o nome dele seja glorificado. Amém? Vamos lá, 7ª. Por que às vezes nossa oração não é atendida? Por que será? Por que às vezes a nossa oração não é atendida? Vamos ver? Acompanhe comigo Salmo 66, 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, que é o pecado, a iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Então, por que às vezes Deus não responde a oração? Por causa do pecado, da iniquidade, da vaidade, né? Pedimos às vezes para os nossos próprios prazeres, né? Tiago 4,3 diz o quê? Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Resposta aí facinho, quando nós pedimos mal para gastar nos nossos próprios desejos, não pensando na vontade de Deus e nas coisas de Deus, tá? 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Fácil. Por que a nossa oração às vezes não é respondida? Porque nós não pedimos segundo a vontade de Deus. Tá anotando? Tá lá? Firme? Vamos para outra. 8. O que é necessário pela palavra para receber resposta à oração? Essa é importante. Tem vários textos, você vai acompanhando aí com a gente. Então vamos lá. Salmo 138, 6. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. O que é necessário, então, mediante esse texto? Ser humilde, gente. Pedir conforme aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Pedir segundo os princípios que temos aprendido da palavra, tá bom? Então seja humilde, tá? Mateus 21, 22. Vamos lá, acompanha comigo. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então o que é necessário para receber? Crer. Veja bem, você vai fazer a sua oração. Você tem que crer em Deus. Você tem que confiar em Deus. Você está entregando os seus pedidos diante de Deus. Então, se você crer, você vai receber. Tá bom? João 16, 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Pedir em nome de Jesus. O que é necessário, então? É nós pedirmos o que é necessário mediante a palavra de Deus para receber. Então, pedir em nome de Jesus, tá? 1 João 5,14. Vamos lá, vamos acompanhar. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Resposta, então,
pedir, a gente já tem falado sobre isso, acompanha aí, pedir segundo a vontade de Deus. Você está com a folha? Então, esteja com a folha, vá acompanhando cada pergunta, cada texto e vá respondendo. Ah, mas e se eu errei? Se eu errei, você apaga. Se você errou, você apaga e faz de novo a resposta certa, tá bom? Pergunta 9, então, estamos quase no fim. É importante agora mais textos bíblicos para confirmar, então, essa pergunta tão importante. Qual a postura para orarmos? Existe alguma correta? Muitas vezes as pessoas se perguntam, pastor, será que nós devemos orar no monte, de madrugada, de dia, de joelho, em pé, com a mão levantada? Qual é o jeito certo? É importante a gente entender isso, por quê? Porque às vezes nós pensamos que a forma que nós oramos, a forma externa, se é de joelho, é sentado, é deitado ou em pé, ela vai interferir. Gente, o que eu e você precisamos entender que nós temos que estar com os nossos corações voltados para Deus, com um coração humilde, com um coração sincero, e a Bíblia diz que essa oração Deus não vai negar, tá bom? Então vamos acompanhar comigo lá, Marcos 11, 25, e quando estiverdes orando, veja bem, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Então o que maneira que nós temos que apresentar-nos diante de Deus? Perdoadores, devemos perdoar para nós sermos o quê? Responda aí, perdoados. Isso aí. Próximo texto, Atos 4, 24. Ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Isso é importante, em oração. Senhor, tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Pergunta é, que forma que temos que nos apresentar em oração? Se você está na igreja, se você está com outras pessoas, é muito importante nós nos unirmos. Então, a união, a unidade, e aqui ainda o texto diz em voz alta, tá bom? Essa é uma das formas que nós devemos apresentar as nossas orações, tá bom? Salmo 95, 6, acompanhe comigo. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Veja qual que é a forma aí, então. Prostrar, ajoelhar, é uma forma também de nós orarmos, tá? Vamos lá? Marcos 6, 46 e 47. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ó, veja que interessante. Jesus subiu aonde? Ao monte para orar. E agora outra característica. Sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Então vamos à resposta certa lá? Orar no monte, né? E você pode completar aí que ele estava sozinho. Vamos lá? Lucas 22, 41. Apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, a distância que ele estava, e pondo-se de joelhos orava. Aí facinho para você, ele estava de joelhos, ajoelhado então, ou ajoelhar, tá? 2 Coríntios 12, 15, está acompanhando? Acompanhe os textos aí com a gente, tá bom? Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, tá? Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Veja só a palavra de Jesus. O interessante é que quando nós estamos em oração, um dos objetivos é nós estarmos intercedendo pelos outros. Então, como deve estar o nosso coração? Um coração de amor. Então devemos amar as pessoas, então se esforçar, não devemos desistir quando nós estamos orando, tá bom? Vamos lá, Josué 5,14, está acompanhando comigo? Importante. Hoje o tema é o poder da oração. Vamos lá? Josué 5,14, respondeu ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Veja só. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e perguntou-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Qual que é a forma aí, ó? Prostrar com seu rosto em terra. É muito importante você entender que qualquer uma dessas formas são importantes. Mas o que vai tocar o coração de Deus é a forma que você tá. É como o teu coração tá disposto diante de Deus. Vamos lá? Mateus 14, 23. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ele ali sozinho. Que forma de oração, então? Oração sozinho. Então veja só. O texto mostra que podemos orar juntos, para estar unânimes, podemos orar sozinho, podemos orar prostrado, podemos orar com a mão levantada, podemos orar de joelhos, podemos orar
a forma exterior às vezes não importa, tá bom? Salmos 22, 2. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo templo. Veja só, já tinha falado para você, uma das formas é a forma de clamar ou orar levantando as mãos, tá bom? Vamos lá? Marcos 1,35, levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Características, então, de manhã cedo e sozinho. E o texto diz que legal, ainda estava escuro, tá bom? Agora vamos à última pergunta, tipos de oração. Vamos lá? Acompanhe comigo aí, Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, e batei e abrir-se-vos-á. Qual é a resposta aí? Então, tipos de oração é a oração de petição ou pedir. É aquela oração que você fala, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me abençoe, que o Senhor guarde a minha casa, que o Senhor me prospere. Então você vai fazer uma oração de petição, de pedindo então o que você necessita. Segundo 1 Timóteo 2,1, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Praticamente nós vamos responder as outras nessa aí. Mas a gente vai ler cada texto. Mas eu queria que você acompanhasse comigo. Súplicas. O que é súplicas? Senhor, o Senhor, olha, eu preciso tanto disso. É você pedir com intensidade. É você pedir apresentando a Deus suas necessidades. Orações, elas podem ser orações, então, intercessórias, de súplicas, de ações de graça. Intercessões, quando você se coloca no lugar da oração por outra pessoa, se coloca na brecha por outra pessoa, em intercessão, e ações de graça quando você faz a sua oração de agradecimento. Senhor, eu te agradeço, te louvo por todas as coisas que o Senhor tem feito, pelo seu amor, porque o Senhor tem me cuidado, porque o Senhor tem me protegido, muito importante também. Tá bom? 1 Timóteo 2,1, não andeis ansiosos por quantas coisas? Coisa alguma. A ansiedade é muito ruim para a oração. Porque fala que você está perdendo o tempo de orar. Mas a oração é a chave que eu e você precisamos para chegar ao coração de Deus. Vamos de novo? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições, pedidos, conhecidos diante de Deus. Praticamente a mesma resposta, oração, súplicas e ações de graça. Tá bom? 2 Crônicas, vamos lá comigo, acompanhando aí 2 Crônicas 20, versículo 4. Judá se ajuntou para pedir o quê? Socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá. O povo veio para buscar ao Senhor. Resposta, então, uma forma muito interessante de oração, é a forma de socorro. Senhor, me ajude, estou precisando, não aguento mais. Me socorre, venho diante de ti, né? A Bíblia nos diz, então, no livro de Salmos, que Deus é o socorro bem presente, quando? No tempo da angústia, tá bom? Gente, essa foi a nossa lição, muito importante, uma oração bem joia, que você pode ler os textos com calma, refletir, você pode, então, se colocar diante do Senhor, e isso eu quero incentivar você. Terminou esse vídeo? Agradeça a Deus, faça orações de ações de graças, que você interceda por alguém, coloque a tua família diante de Deus, que você agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem dado. O Senhor vai guardar a sua casa e vai guardar a sua vida. E o Senhor abençoe você. Eu queria terminar essa lição fazendo uma oração por você. Feche teus olhos, acompanhe comigo. Senhor Jesus, abençoa cada um que fez essa lição, que está acompanhando conosco esses estudos da Escola Bíblica através da EBD Online. Que o Senhor guarde a sua casa, abençoe a sua casa, que o Senhor repreenda, Senhor, todo espírito maligno, repreenda o devorador, ensina, Senhor, ao teu filho a andar e dar esses passos tão importantes para a sua vida, para que ele possa te conhecer, ó Deus, com todo o entendimento da tua palavra. Nós pedimos a tua graça e a tua bênção sobre eles, sobre a casa deles, e que esse tempo seja um tempo de abrir o seu entendimento para conhecer mais a Deus. Que eles possam ter intimidade contigo e que o Senhor possa falar ao coração deles. Nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus.
Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula de batismo da nossa EBD online. Deus abençoe.